Olá, seja bem-vindo a mais um Análise Direta. As mudanças climáticas devem provocar aumento do nível dos oceanos e também intensidade de fenômenos climáticos, como as secas e as tempestades. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Juliana Lopes, que ela é diretora do CDP na América Latina. Juliana, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Leandro, é um grande prazer. Seja bem-vinda, o prazer é nosso. Para começar o nosso bate-papo, Juliana, afinal, o que é o efeito estufa que tanto se ouve falar na televisão, mas ninguém explica o que é, né? Bacana. Muito importante essa pergunta para a gente desmistificar um pouco esse tema. Existe a questão do aquecimento global e do efeito estufa, que são causa e consequência. Então, o efeito estufa é um fenômeno recente, considerando aí a história da humanidade, e ele é ocasionado pelo aumento da concentração dos gases de efeito estufa, ou seja, são 5 tipos de gases, a maioria deles gerados a partir da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gasolina, e esses gases, a concentração deles ocasiona a retenção de calor na Terra, ou seja, numa situação normal, os raios solares incidem sobre a superfície da Terra e retornam. E por conta desses gases, eles são retidos na atmosfera, causando a elevação da temperatura. O calor é retido, então durante o dia ele é absorvido pela superfície da Terra e depois não consegue se dispersar pelo espaço. Exatamente, né? Por isso o nome é efeito estufa, é exatamente realmente uma estufa, né? A gente vê isso muito no inverno, aquele fenômeno da inversão térmica, né? A gente vê aquela faixa de poluição no horizonte direitinho, quando amanhece o dia ou no pôr do sol, a gente vê bem, aqui em São Paulo, principalmente nas grandes cidades, aquela faixa bem cinza da poluição. Ali a gente vê nitidamente esse problema do efeito estufa, né? Sim, exatamente. E no caso do aumento da temperatura, ele se dá basicamente pela elevação do consumo de combustíveis fósseis, aí fontes móveis como o automóvel. Então é aí que o cidadão acaba contribuindo no dia a dia. A principal contribuição para esse efeito estufa, esse malefício para o clima, seriam os carros, então? Uma das principais fontes hoje é o transporte, né? Porque a gente tem aí o transporte a gasolina, né? Principalmente, que é um combustível fóssil. E a queima desse combustível gera carbono, dióxido de carbono, que ele é um dos gases, né, o principal, que causa essa retenção de calor na atmosfera. E o etanol, nesse caso, como é que ele fica? Ele é menos poluente que a gasolina ou está equivalente? Sim, ele tem uma vantagem, principalmente porque as emissões se compensam. No próprio desenvolvimento da cana-de-açúcar, ela retém carbono como alimento, né? Sim. Então, na fotossíntese da planta, o carbono é o alimento, então ela... Libera oxigênio. Exato. Então, o etanol, no processo de desenvolvimento, ele compensa suas emissões. Então, por isso que ele tem vantagem sobre a gasolina. Quando a gente fala do etanol e da cana-de-açúcar, do plantio, do cultivo, muita gente acaba associando a queima da cana-de-açúcar. Como é que fica essa questão da queima? Ela não acaba contribuindo também para o efeito estufa, já que libera um monte de fumaça? Sim. Tem gente que acaba achando que vou para o interior respirar um pouco de ar puro, e o ar está mais poluído que da grande cidade, né? Sim, é verdade. Esse foi um problema aí bastante grave, mas no caso a lei do Estado de São Paulo proibiu a queima, né, da cana-de-açúcar, porque era um processo já bastante tradicional e comum na cultura de cana-de-açúcar, e aos poucos esse processo está sendo substituído por a inserção de novos maquinários que evitam a necessidade de queima. Porque senão acaba não compensando ambientalmente, né? Sem falar que é um problema de saúde pública também. Porque todo mundo acaba parando no hospital por conta da fuligem, as casas amanhecem todas sujas, né? Sem dúvida. É um grande problema. E as indústrias, como é que ficam nessa questão? As grandes indústrias brasileiras. O Cubatão chegou a ser a cidade mais poluída do Brasil, do mundo, com um monte de indústria que tem lá. Como é que as indústrias contribuem para o efeito estufa? Bacana. Bom, a gente tem uma situação em relação a mudanças climáticas no Brasil que é bastante particular. Em todo o mundo, a grande fonte de emissões é o uso de energia, porque são energias de fonte de combustíveis fósseis. Aqui no Brasil a gente tem uma matriz energética limpa, né? Mais de 70% da nossa energia é de fonte de hidrelétricas. Então, em relação à atividade industrial, ela tem sim um impacto nas emissões, mas ele é reduzido. Nosso maior desafio é o desmatamento. Então, quando a gente olha para a cadeia
aí sim a gente observa aí um impacto maior da indústria, ou seja, nas suas atividades diretas, as empresas causam impactos e têm emissões, mas também olhando para a sua cadeia, onde a gente vê um impacto maior. Por exemplo, se a empresa tem práticas de compra de madeira certificada, ela precisa se atentar também para os impactos não só das suas operações, mas também de toda a sua cadeia produtiva, né? Porque aí não se limita só às emissões ou os impactos gerados na sua atividade, nas suas plantas, mas também pelos seus fornecedores. Como um todo, né? Exato. E as empresas, elas estão mais conscientes ambientalmente, que muito se diz, mas a gente fica meio receoso. Será que realmente elas estão preocupadas com o meio ambiente ou isso é uma questão de marketing para ficar bonitinho para o consumidor ir lá e não, essa empresa está fazendo o papel dela sendo ambientalmente correta? Como é que está essa questão? Elas estão realmente se preocupando? Olha, para os negócios é uma questão de sobrevivência mesmo. Esse é um tema que afeta a própria perpetuidade do negócio, ou seja, a capacidade operativa das empresas. É lógico que existe uma curva de aprendizado. Inicialmente, esse movimento de responsabilidade social, sustentabilidade, ele é recente no Brasil. Ele data aí, tem 20 anos, né? Então, inicialmente havia, sim, uma preocupação em atrelar a marca da empresa a projetos socioambientais, mas hoje já existe uma consciência maior também por parte das empresas de que esse é um tema que afeta diretamente o seu negócio. Então, ela sim pode ter os seus projetos socioambientais, investir em comunidades, mas isso tem que estar alinhado à estratégia de negócio. Senão, não tem sentido mesmo se a sua atividade é impactante. Não existe até uma frase que não existe sustentabilidade em sociedade falida. Então, realmente, esse é um tema que diz respeito aos negócios. Você falou que é recente essa questão no Brasil. Realmente, a educação ambiental é recente, né? Agora que as crianças estão mais conscientes, tem as lixeiras certas para cada tipo de lixo, nas aulas os professores acabam abordando isso, campanhas para a televisão, as próprias empresas estimulando, tem produtos de material reciclável, então tudo isso acaba estimulando a sociedade a contribuir, né? Porque antigamente era uma questão, vou reciclar a garrafa PET, nossa, mas dá muito trabalho, agora é tudo mais fácil, né? Tem ponto de coleta espalhados pela cidade inteira, então fica mais fácil a pessoa também tomar essa consciência de separar o lixo e fazer a parte dela ali também, não só esperar que as indústrias façam, as grandes empresas, se você não mudar dentro de casa também, né? Você tocou num ponto fundamental, Leandro, até porque esses temas, esses desafios da sustentabilidade, como a mudança climática, eles exigem um novo modelo mental. Então, tanto das empresas na hora de rever seus processos produtivos e seus negócios, como também do consumidor, ou seja, esse consumidor ele também precisa ser educado para os novos produtos, porque o impacto, de novo, é em toda a cadeia. Então, a empresa, ela precisa de recursos naturais, toda atividade tem impacto, mas se o consumidor também não tiver o uso consciente daquele produto, não adianta. Então, as empresas precisam haver esse diálogo. Então, as empresas também precisam educar os seus consumidores a fazer um uso mais consciente dos seus produtos. Uma coisa que não pegou recentemente foi a volta das garrafas de refrigerante, principalmente de vidro, né? Antigamente era todo um litrão, né, como eles chamam, de vidro. Por que você acha que o consumidor está resistente ainda a isso? A gente quase não vê no mercado. Eu, pelo menos, nunca vi ainda esse litro de vidro. Só garrafa PET vai e a gente vê agora com a chegada do verão, vão ocorrer enchentes, como é inevitável, né? Porque as obras que devem ser feitas nas cidades acabam não sendo feitas, só agora na época da enchente, quando já tudo perdido, entre aspas, né? A gente vê um monte de garrafa PET pelos rios, pelas ruas espalhadas, que tem muita gente que ainda não tem consciência disso. Você acha que o uso dessa garrafa de vidro, com o destino certo, claro que a pessoa tem que levar no mercado de volta para fazer a reciclagem, você acha que isso seria uma boa saída para reduzir esse número? Então, sim, a gente tem um marco agora, né, que é a nova política de resíduos sólidos, que tem exigido, ela traz aí o princípio da corresponsabilidade. Então, a gestão dos resíduos é de responsabilidade da indústria, do comércio e do consumidor. Então, quando você perguntava por que as pessoas têm resistência, porque fomos educados para isso. A gente vem aí de uma década do descartável. Então,
hoje as pessoas têm cada vez menos tempo, buscam a praticidade, mas é questão de reeducação mesmo, né? E perceber o impacto. Hoje existe muita resistência em incorporar novos hábitos, mas se a gente olhar para o orçamento dos municípios, por exemplo, a maior parte, o maior orçamento é com a gestão do lixo, maior até do que os orçamentos de educação e de saúde. Então é a questão de parar para pensar, faz sentido? Então eu tenho um papel, eu tenho minha responsabilidade, eu devo contribuir para isso também. Você acha que seria viável os supermercados, os grandes mercados recolherem a garrafa PET em si? Porque a gente sabe que tem que levar nos pontos de coleta aqui em São Paulo, por exemplo, em algum lugar especialmente destinado a isso. Você acha que se os supermercados recolhessem as garrafas PET, seria uma boa saída? Já que tem as farmácias que recolhem pilhas, baterias e outros materiais. Sim, é o que prevê inclusive a lei, de ter uma gestão compartilhada, incluindo inclusive as redes de varejo, que é o que é chamado na lei, que é a logística reversa, ou seja, assim como existe a logística de distribuição dos produtos, também responsabilizar a indústria, o comércio e o próprio consumidor para destinar, dar um destino correto a esse produto no final da sua vida útil. Então, esses projetos, essa gestão tem que ser compartilhada para que ela funcione. Teve uma polêmica grande no ano passado, a questão das sacolas plásticas no mercado, sacola reutilizável, que a pessoa tinha que comprar lá, ficou uma certa polêmica e o pessoal acabou resistindo mesmo, não queria, sacolas descartáveis acabaram voltando, mas a gente vê muita gente no mercado com as suas próprias sacolas recicláveis, com caixas de papelão. Então, bem ou mal essa lei tendo sido aprovada e acabaram voltando atrás, mas o pessoal acabou tomando uma consciência um pouco maior, né? Daquele uso exacerbado de sacolinha, que colocava um produto em cada sacolinha e sai com um monte do mercado, né? Sim, eu acredito que sim. De novo, é uma curva de aprendizado, mas a regulação tem um papel importante. É com a lei, é somente quando as pessoas sentem no bolso que elas começam a incorporar novos hábitos. Mas é um processo, né? Então, primeiro existe uma tomada de consciência, as pessoas começam a entender. Essa é a questão. Eu acho que houve muita confusão naquele período. E as pessoas, de fato, não entendiam por que ela sozinha tinha que arcar com aquele custo. Quando, na verdade, é aquilo que a gente falava. De qualquer forma, a gente paga a conta. A gente paga a conta, seja pelo lixo que é gerado e que sai do orçamento das prefeituras, e nós, como contribuintes, pagamos a conta no final. Então, é esclarecer isso, porque é uma nova forma de pensar, não são questões... todas as questões estão interligadas, né? Mostrar como isso afeta toda uma cadeia é importante. Porque tinha a questão também que a pessoa tinha que pagar a sacolinha plástica. Exato, isso que gerou a maior confusão, né? Sim, mas já existem sacolas plásticas já de amido, por exemplo, que elas se degradam no ambiente muito mais rápido, não tem? Sim, existem uma série de tecnologias nesse sentido, tanto de fontes renováveis, ou seja, de amido, da própria cana-de-açúcar, e o principal, né, biodegradáveis, ou seja, que indo para um aterro, em condições adequadas, elas se biodegradam naturalmente. O custo delas ainda é muito maior do que das sacolas de plástico? Olha, como toda tecnologia, até que ela ganhe escala, existe um custo maior, mas, novamente, é questão de incorporar esse hábito, ter uma maior demanda do mercado por esse novo produto e, naturalmente, ele vai ser incorporado. E o consumidor também exigir. Como que ele pode fazer para o mercado, por exemplo, eu acho legal ter a sacola biodegradável, por exemplo, né? Porque a gente não vê quase isso. Como é que o consumidor ele pode exigir, digamos assim, essa mudança do comportamento do supermercado? Sim. Olha, a gente vive um momento com redes sociais e todo mundo extremamente interligado, que os consumidores assumiram um papel fundamental nessa nossa sociedade. Então, hoje os consumidores eles votam com o bolso e muitas vezes nós não temos a ideia do poder que temos, né? Então, de fato, o consumidor ele tem que exercer sim esse seu poder de consumidor, buscar informação sobre as empresas. Hoje a gente conta aí com mais facilidade para acessar essas informações e exigir sim das empresas, seja com o seu poder de compra, ou seja, dar preferência àquelas que têm práticas sustentáveis, ou também em exigir, entrar em contato com os estabelecimentos, se posicionar, fazer uso dos canais de comunicação. Né? Exatamente. A gente tem que, passo a passo, tentar mudar um pouco a situação, né? Juliana, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o efeito estufa e as mudanças climáticas no mundo todo. Não saia daí, até já.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, que fala sobre o efeito estufa. A Juliana Lopes é nossa convidada de hoje, ela é diretora do CDP na América Latina e está nos esclarecendo muitas coisas sobre o efeito estufa, aquecimento global e também tirando algumas dúvidas que a gente falou no bloco anterior sobre as sacolas reutilizáveis, a preocupação das empresas com a questão ambiental, né, a sustentabilidade. E a gente falou também sobre o efeito estufa, a diferença do efeito estufa e o aquecimento global. Eu queria saber de você, Juliana, quais são as consequências, os riscos para a humanidade desse aquecimento global? O efeito estufa acaba provocando, né, o aquecimento global. Quais os riscos que pode trazer para a gente? Perfeito. Primeiramente, por ser um sistema complexo, né, o clima, essas alterações elas não só impactam a temperatura em si, mas todos os ecossistemas que dão respaldo à vida, né? Então a gente a primeira consequência é uma perda de espécies, maior número de extinção de espécies. Isso tem sido acompanhado por cientistas com bastante A gente acaba esquecendo até a questão da fauna, né? Pensa só em tempestades e acaba deixando a fauna de lado ali, né? Exatamente, porque hoje tudo é interligado. Então, por exemplo, o próprio regime de chuvas, né? Como que ele é impactado com o aumento de temperatura? E isso também, aqui na nossa região, por exemplo, a região sudeste, ela é abastecida por rios que são voadores, que vêm desde a Amazônia. Então, é um sistema todo interligado. Sim. Então, qualquer alteração nesse sistema, ela é extremamente delicada. Então, essa questão da perda de biodiversidade, perda de espécies, ela compromete a qualidade dos recursos hídricos, também a própria capacidade de gerar riqueza, porque as indústrias dependem desses insumos, desses recursos naturais, que já são finitos e vão se tornar cada vez mais escassos. Outra questão também, na própria agricultura,
O que a gente sabe é que vai mudar bastante essa geografia do clima, né? Então, algumas culturas que hoje se dão bem em determinadas regiões não mais vão se adaptar devido a condições climáticas mais severas. Por exemplo, existem uma série de estudos do impacto nas culturas de café, que é uma variedade bastante delicada e tem condições climáticas bastante específicas. Tem que ser um pouquinho mais frio, né? Qualquer aumento de temperatura acaba prejudicando a safra, né? Então, por isso que é extremamente importante mapear esses riscos, entender esses cenários a partir das mudanças climáticas e se antecipar, ou seja, se adaptar. A gente fala sempre, dentro dessas discussões, a importância da mitigação, ou seja, de prevenir, de reduzir as emissões para se prevenir, mas estamos em uma situação que já não mais dá para ignorar a necessidade de adaptação. Então, realmente, tanto as nossas cidades precisam estar adaptadas a uma maior frequência de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, secas e outros fenômenos. E também a atividade econômica vai ter que se adaptar, seja nesse exemplo que eu dei da agricultura, e entender, né, como vai se dar essa nova dimensão, e também no uso desses recursos naturais. Então a gente pode esperar para os próximos anos eventos climáticos mais intensos, tanto de questão de seca como de chuvas também. Sim, sem dúvida. Isso é uma das principais conclusões. Existe, claro, ainda muita discussão, é uma ciência complexa. Hoje os maiores computadores do mundo estão fazendo modelagem, mudanças climáticas para entender esses parâmetros, mas o que sim, existe um consenso entre os cientistas de que vai aumentar a intensidade, né, a gravidade dos eventos climáticos e também a frequência. Outra questão também que tem um impacto diretamente na saúde pública e na qualidade de vida é uma maior incidência de doenças também, porque com essas chuvas intensas, enchentes, há uma disseminação maior de doenças. Essa é outra preocupação. E no mundo extremamente interconectado, onde nós vivemos, onde as pessoas transitam o tempo todo, esse é um tema de bastante preocupação. Você falou agora há pouco a questão da atividade que muda a rotina da cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, quem está assistindo de outro cantinho do Brasil que não sabe, na época de chuvas que começa agora, nessa época do ano, as tempestades de fim de ano, o pessoal acaba até saindo mais cedo do trabalho para não enfrentar o trânsito, pontos de alagamento, tem que acabar fazendo caminhos alternativos, então muda toda a rotina da cidade também por conta de uma chuva de verão que você não sabe onde vai cair, porque geralmente são em pontos localizados e bastante fortes, né? Isso acaba afetando a cidade toda, até a economia, porque o pessoal acaba trabalhando menos até, por exemplo. Não, sem dúvida. Tem, inclusive, estudos muito interessantes já medindo os impactos, ou seja, as perdas econômicas das mudanças climáticas. O mais célebre, mais conhecido, é de autoria de um economista britânico, Nicholas Stern, e em 2006 ele já alertou, informando que enquanto a mitigação, ou seja, a prevenção das mudanças climáticas demandariam 1% do PIB global, a adaptação demandaria 20%. Então, ele já colocou na balança o custo econômico. E aqui, se a gente olhar, você comentou da questão das cidades, existe alguns levantamentos. Por exemplo, é bastante interessante, ele analisou a década de 1991 até 2010, na região no estado do Rio, onde a gente tem bastante a frequência de chuvas intensas e bastante concentradas, que causaram uma série serrana, né, de desastres ambientais. Então, nesse período, eles calcularam, é um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles calcularam que as perdas econômicas foram da ordem de 48 a 54 bilhões de reais. Muito dinheiro, e também, né? Outra questão é a intensidade, o aumento da frequência e da intensidade desses fenômenos. Um estudo, que é o Atlas Brasileiro de Desastres Ambientais, na década anterior, existia um registro de 37 eventos climáticos por ano. E hoje a gente tem mais de 500 eventos climáticos no Rio de Janeiro por ano. Então, houve um salto aí também muito grande, né? na frequência e na intensidade desses eventos. Né? E o Brasil já é o campeão mundial de raios, incidência de raios por conta das tempestades. Então, a gente pode esperar que esse número vai aumentar ainda mais, né? Sim, sim. E aí a questão é de tanto trabalhar os governos locais, principalmente, em criar sistemas de monitoramento, porque é uma realidade que a gente vai ter que aprender a lidar. E é fundamental ter essa informação e ter
preparar, educar as populações para se antecipar a esses eventos. Você falou da questão da prevenção. A gente sabe que no Brasil essa questão de prevenção é bastante complicada. Citando, por exemplo, a questão no sistema de saúde, é muito mais barato você prevenir uma doença do que tratá-la. Isso todo mundo já sabe, o governo não sabe, mas o que acaba acontecendo? Prefere-se tratar o doente, que fica lá, que geralmente não tem atendimento adequado, vamos combinar aqui, né? Não tem atendimento que seria digno no SUS, principalmente, porque não tem prevenção. A questão da dengue, por exemplo, que é uma praga que acontece todo ano, os números só aumentam, todo mundo sabe como prevenir, os governos sabem as ações que tem que tomar, mas o que acontece? A população acaba tendo uma epidemia nas cidades porque não há a ação de prevenção, né? Por que aqui no Brasil essa questão ainda é meio complicada? Por que a prevenção ainda não é bem vista? Olha, acho que, como tudo, a gente tem uma dificuldade de planejamento mesmo. Então, a nossa política e as estratégias são de curtíssimo prazo. Então, é esse ciclo que a gente precisa romper, aí seja nos governos, né, que a política é muito cíclica. Então, essa é a dificuldade, né? Tem que se pensar mesmo no bem-estar da população. E é para isso que existe governo, né? Para cuidar da saúde e do bem-estar da população. É o que a gente espera, né? Aqui, você falou também da questão de investimento, a gente falou da prevenção. A questão meteorológica, por exemplo, no Brasil não é muito bem investida. A gente tem cerca de 500 estações espalhadas pelo Brasil. Nos Estados Unidos esse número é muito superior, acho que é mais de 5.000 estações. E elas são muito importantes para prevenir aquelas tragédias como a gente teve na região serrana do Rio de Janeiro, que ninguém sabia que ia acontecer aquela tempestade, porque não tinha radar monitorando naquela região. Então, se tivesse um radar monitorando naquela região ali, poderia avisar toda aquela população que vai ter uma tempestade muito forte acontecendo daqui a 1 hora, por exemplo. Vamos evacuar essas pessoas dessa região e evitar aquelas milhares que acabaram morrendo, né? Então, sim, o pessoal acaba pensando assim, poxa, investir em estação meteorológica no Brasil tem tanto problema acontecendo, mas olha que um radar ali naquela região poderia ter salvo quantas vidas e evitado uma tragédia tão grande, né? Não, sem dúvida, você tocou num ponto fundamental. É preciso se antecipar a esses eventos e adaptar, preparar as cidades para lidar com se tornarem mais resistentes, menos vulneráveis, né, a esses eventos climáticos. Porque, como você disse, a gente disse no bloco anterior, eles vão se tornar cada vez mais intensos, então acaba a tempestade se formando ali em segundos e tem que avisar esse pessoal de alguma maneira, não pode esperar que acaba acontecendo uma nova tragédia. A produção separou um dado aqui para mim, olha só, segundo a Organização Mundial de Meteorologia, o ano de 2013, esse aqui já é o 7º mais quente desde quando começaram as medições, olha só, em 1850. A gente pode considerar esse evento esporádico ou ele já é uma consequência do aquecimento global? Não, sem dúvida é uma consequência do aquecimento global. Hoje, inclusive, os cientistas, e existe até uma organização que é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental pelas Mudanças Climáticas. Sim. São cientistas de todo o mundo, um grupo de especialistas que se reúnem para estudar esse fenômeno das mudanças climáticas. E eles afirmam, o relatório, inclusive, o mais recente, saiu neste ano, onde eles afirmaram com 95% de certeza que as mudanças climáticas são consequência da ação humana. E, inclusive, também destacam um aumento da temperatura da ordem de 3% a 4%, o que é bastante preocupante, por conta de todos os fatores que nós discutimos, todos os impactos. Qualquer meio grau Celsius que aumenta a temperatura já provoca mudanças significativas no clima, né? A questão de circulação de ventos, regime de chuvas. Exato. E aqui no Brasil a questão da Laninha e do El Niño, que tem no Oceano Pacífico, que o pessoal acha que é muito longe, ali do outro lado da América do Sul, mas ele acaba influenciando muito o clima aqui no Brasil, porque ele muda o regime de chuvas. A Laninha acaba deixando o clima um pouco mais seco e mais frio no sul e sudeste do Brasil, e o El Niño ao contrário, aumenta o regime de chuvas e a temperatura também. Esse ano, segundo os meteorologistas, a gente está sob o efeito de uma neutralidade climática, né? Então não está acontecendo nem o El Niño nem a Laninha. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Eles podem ficar mais intensos e provocar mais estragos para a gente? Sim, aí, bom, é difícil, como eu disse, prever, né, qual o impacto direto desse aquecimento global em regimes climáticos específicos. Mas nesse caso específico,
me lembra aqui comentar o impacto direto na agricultura. Em um país cuja essa atividade é tão importante tão forte, na economia, né? Então isso, só por esse fator, deveria gerar uma maior atenção em entender esse fenômeno e adaptar, né? Entender como que ele impacta culturas específicas e tentar se antecipar a esses fenômenos. Você falou ainda durante esse programa sobre a questão do desmatamento na Amazônia, né? Ela é o pulmão do mundo, ela acaba regulando o clima de grande parte do planeta. O pessoal acha que na Amazônia não está lá longe, é uma floresta só, não tem importância nenhuma. Mas ela acaba influenciando muito, inclusive aqui em São Paulo, o clima por conta dos rios voadores que você falou. Ela forma canais de umidade que vêm desde a região amazônica até aqui em São Paulo, que traz muita chuva. Tem as zonas de convergência do Atlântico Sul, que quando uma frente fria chega e para aqui em São Paulo e suga a umidade da Amazônia. Então, se não tiver essa floresta, o desmatamento acaba aumentando, esse regime de chuvas vai mudar completamente, né? E a agricultura vai ser prejudicada também, né? Sem dúvida. As conexões são inúmeras, é lógico que elas são invisíveis, mas desde a escolha de um produto aqui em São Paulo de consumidor, ela tem um impacto em cadeia, desde essa questão que a gente comentou do desmatamento, se observar se essa madeira é certificada, se você com aquela atitude, com aquela escolha está contribuindo ou não para o desmatamento, é fundamental. Então, também essa questão do regime de chuvas é bastante importante a contribuição que aquela região tem. Outra é a própria biodiversidade, né, e o berço de espécies que ela abriga. Sim. Então, muitas das espécies sequer são conhecidas e a gente tem ali potencial de biotecnologia. Se a gente for pensar, é uma indústria que pode nascer ali. A gente pode utilizar a floresta sem acabar com a floresta, exatamente, né? Exatamente. Justamente, hoje existe uma linha de pensamento que é como gerar o desenvolvimento com a floresta em pé, ou seja, o desenvolvimento local, envolvendo as comunidades locais, protegendo o patrimônio, porque existe uma correlação direta entre o patrimônio cultural, ou seja, o conhecimento adquirido por aquelas comunidades no uso dos ativos da floresta. Como explorar isso comercialmente não é simples, não é com o modelo tradicional de negócio, você tem que envolver as comunidades, mas a gente tem que olhar pela ótica da oportunidade, mais até que o risco. Existe ali novos potenciais de tecnologia, novos ativos da biodiversidade que podem ser explorados. Que pode beneficiar essas comunidades, inclusive, não questão só da agricultura familiar que a pessoa acaba produzindo no quintal de casa e vendendo, mas ela pode participar de uma indústria ali, usando a floresta daquela mesma maneira, sem desmatar, sem nada, e contribuir para o orçamento de casa e com o meio ambiente também, né? Até porque existem estudos mostrando justamente isso, que o desmatamento não tem gerado a diminuição da pobreza naquela região, porque a riqueza não fica ali. Então é fundamental integrar essas comunidades e buscar um desenvolvimento sustentável. Legal, Girande. Vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo gostoso. Você de casa não sai daí, até já.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, que fala sobre o efeito estufa e a questão climática em todo o mundo. Eu abro esse terceiro bloco perguntando para a Juliana, falando a verdade, né, daquela questão da brasileira que foi presa na Rússia, ativista do Greenpeace. Como é que você vê essa questão, a ação dela e essa retaliação toda também, a questão dos ativistas do meio ambiente? Sim, é um fenômeno também que tem se intensificado e eu acho que é corajosa essa atitude e ela está alinhada à urgência desse problema e realmente é importante que esses ativistas e organizações desse tipo chamem atenção para esses problemas, que são questões que não estão na pauta e que precisam ser discutidas. A questão, por exemplo, também da queima de combustíveis fósseis, ainda utilizarmos fontes de energia como carvão, sendo que existem alternativas muito mais interessantes, né? E economicamente mais viáveis, né? Então, eu acho que é um perfil de organização importante de exercer essa crítica sobre os governos, ter esse olhar voltado para os governos, empresas, e é importante também ter o diálogo. A organização que eu faço parte, a CDP, ela tem uma postura de chamar as empresas para o diálogo. É claro que existe uma certa pressão exercida sobre essas empresas, até foi essa lógica de trabalhar com as principais forças do mercado, principalmente administrando um pedido de informação respaldado por investidores, foi com essa autoridade que a gente conseguiu atrair a atenção das empresas e é o principal fator de sucesso. Mas é fundamental, uma vez que elas se somem a essa discussão, participar, discutir conjuntamente soluções, porque é um problema complexo e que somos todo parte do problema e parte da solução. Então. É importante tirar essa discussão, né? Apesar de muitos julgarem a ação dela, se foi certa ou se foi errada, a questão da prisão também, o importante nesse caso é a questão da discussão do meio ambiente em si e vamos debater esse assunto, né? Não ficar só ali na televisão, você de casa assistindo e ok, né? Tem que acaba fazendo parte um pouco, né? Sim, sim. E, bom, programas como esse, todos os veículos de comunicação têm um papel fundamental em disseminar essa informação. E eu acho que o fator educativo aí dessa experiência é que esse incidente conseguiu lançar luz sobre um assunto até então pouco discutido. Verdade. Juliana, quando a gente fala em aquecimento global, geralmente a gente lembra da elevação do nível dos oceanos, né? Como é que está essa questão? Os oceanos estão continuando a subir ou está dando uma amenizada? Como é que está? Não, infelizmente não. Esse é um problema... o aumento dos oceanos tem sido crescentes e principalmente pelo derretimento das calotas polares. Então, com isso, tem elevado o nível dos oceanos e aí a gente tem uma série de efeitos resultantes até como mais eventos climáticos extremos. Então, existe todo um equilíbrio nesse sistema, que uma vez que ele é rompido, existe uma série de consequências, né? E o problema também, de novo, com o aumento da temperatura dos oceanos também, existe um impacto na vida marinha, né? É verdade. E o oceano é o berço da nossa... É ali que Recifes de corais já estão morrendo, né? Por conta da temperatura que acaba aumentando um pouquinho em algumas regiões. Isso é bastante preocupante, né? Porque ali a gente recicla a matéria orgânica, é aí que a gente consegue renovar todo o ciclo, né, da Terra. Então, tanto no impacto direto até na biodiversidade marinha, algumas culturas já, alguns... peixes estão se extinguindo, então tudo isso é bastante preocupante. A própria questão da pesca, né, nas regiões, nas cidades litorâneas, a gente percebe que os pescadores acabam, aqui em São Paulo, por exemplo, tendo que ir muito mais longe da costa para conseguir pescar, porque também não tem aquela consciência da atividade econômica dos peixes mesmo, e a questão da temperatura, que eles estão procurando águas mais frias, então tem que ser mais profundas, né? Então eles estão ficando mais longe da costa também, né? Exatamente. Tem um impacto também na própria atividade econômica, né? Juliana, outra questão também, falando ainda sobre a elevação dos níveis dos mares, as ressacas, a gente tem muito ressaca, principalmente no inverno, aqui na região sudeste, tá? Elas estão ficando cada vez mais frequentes e acabam destruindo as orlas das cidades. Tem muitas cidades, não só aqui no Nordeste, Recife, por exemplo, por conta da elevação do nível do mar, tem praia que está desaparecendo, a orla está desaparecendo, calçadão. Como é que as cidades vão combater isso? Elas já têm consciência de que esse evento não vai parar, que o nível vai continuar subindo e alguma medida tem que ser tomada, né? Olha, a nível federal já existe um esforço do governo de mapear
as cidades mais vulneráveis às mudanças climáticas e ao aumento do nível dos oceanos. As cidades nas regiões costeiras são as mais sensíveis a esse problema, porque a gente tem aí, inclusive, um problema que é o que você colocou, as construções são muito próximas do mar, da praia, então a elevação do oceano tem impacto direto ali nas cidades. Então é importante primeiro mapear esse fenômeno e começar a adaptar mesmo a estrutura das cidades, ou seja, construir barragens, diques. Os aterros são uma boa saída também. Tem muitas cidades que acabam fazendo aterros nas praias, né? Dragam a areia ali daquela região e acabam fazendo tipo praia de tomo, por exemplo, para tentar conter um pouco esse avanço do mar. Você acha que isso é uma saída ou depende muito da geografia da cidade também, né? Sim, eu não sou especialista nesse tema, não me arriscaria a dizer quais são as vantagens nesse projeto, mas o que é fundamental, por exemplo, cidades aí europeias, como por exemplo da Holanda, já estão começando a construir uma série de diques já, se preparando para esse aumento do nível dos oceanos. Então é importante entender exatamente quais são esses impactos, as áreas mais vulneráveis e se adaptar, construir, pensar as construções de uma forma que sejam resistentes e menos vulneráveis. A questão da prevenção, novamente, que a gente falou no bloco anterior, que aqui no Brasil acaba não acontecendo. A gente falou agora da elevação do nível dos oceanos. Em Peruíbe, por exemplo, aqui no litoral de São Paulo, eu tenho casa lá, minha família tem casa lá, a gente frequenta desde quando eu era pequeno, e o que todo mundo comenta ali é que a faixa de areia está cada vez mais estreita. A gente praticamente fala, tinha que pegar ônibus para chegar no mar, né? E agora o mar está ali, tem dia que você tem 3 metros, 4 metros de faixa de areia e fica todo mundo preocupado, porque daqui a pouco o mar vai estar ali na avenida da praia propriamente dito. E aí, o que vai acontecer, né? Sim. Realmente, nessas situações a gente consegue perceber de alguma maneira, né, como isso se dá no cotidiano, né? Como esses efeitos, essas discussões que às vezes são bastante técnicas, elas impactam diretamente o nosso dia a dia. No dia a dia, quando se fala em elevação do nível do mar, você pensa, não, é só daqui 100 anos que o mar vai subir, mas não, está acontecendo ali, você não tem mais nem onde colocar o guarda-sol mais na praia ali, por exemplo, na hora do lazer, né? Então tem que ficar atento e preocupado com essa questão. Juliana, muitos dizem também que a questão do aquecimento global faz parte do ciclo da Terra e não tem influência do ser humano. Isso é verdade ou é mito? Olha, existe bastante ceticismo ainda, apesar de o grupo de céticos ser cada vez menor. Inclusive, foi feito um levantamento de todos os artigos científicos publicados sobre o tema e apenas 3% eram céticos, principalmente na questão de qual é a ação, de que maneira esse fenômeno é resultante da ação humana. E só 3% dos cientistas hoje da comunidade global entendem que vem essa questão com ceticismo. Então, é importante a gente ser bastante crítico, porque é claro que é bastante conveniente a gente acreditar que esse é um problema que não devamos nos preocupar, mas as evidências nos mostram que não, que é um tema bastante urgente. Hoje a comunidade global, cientistas já estão estudando isso e já atestam com 95% de certeza de que é resultado da ação humana. Então sim, esse é um problema que devemos nos preocupar e ver em como no nosso dia a dia, como nas nossas ações, podemos reduzir também os nossos impactos. Legal, Juliana. Para encerrar o nosso bate-papo, como é que a gente pode, de alguma maneira simples, diminuir esses impactos que você falou agora há pouco para a gente no dia a dia? Que ações simples que a gente pode fazer que pode contribuir para evitar o aquecimento global, o efeito estufa e todos esses males no clima? A gente comentou aqui várias vezes esse relatório do IPCC e no relatório desse ano, pela primeira vez, eles chamaram atenção para a questão da urbanização. Então, hoje, a maior parte da população vive em grandes cidades. Acho que essa é a realidade aí da maioria das pessoas, onde esses desafios se tornam ainda mais críticos, né? Então, pensando nesse contexto, tentar reduzir ao mínimo o deslocamento, ou seja, é claro que numa cidade de grande porte é quase impossível a gente não fazer uso do transporte, mas tentar fazer de forma inteligente, ou seja, pensar os deslocamentos, também pensar de que maneira dar preferência ao transporte público, sempre que possível,
Outra questão extremamente importante, que pouco debatida aqui no Brasil, fazer um uso inteligente das passagens aéreas, ou seja, onde o querosene, que é a fonte de combustível dos aviões, é o mais impactante, o mais emissor. Então, tem que ser feito um uso consciente, viajar somente quando for necessário de avião. E dentro das nossas escolhas de consumo, também dá preferência para produtos, por exemplo, que tenham menos embalagens, porque toda embalagem, todo produto, quanto mais demandante aí de recurso natural, mais impactante, mais emissor. Então, pensar isso nas nossas escolhas e dar preferência para produtos menos impactantes. Legal, Juliana. Nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente continuaria falando sobre esse assunto muito mais tempo, mas, infelizmente, acabou. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no programa, viu? Eu que agradeço, Leandro. Foi um prazer. Prazer é meu. Você de casa, muito obrigado pela companhia. Espero que tenha ajudado você aí, o tema de hoje, a pensar um pouco mais sobre a sustentabilidade. Vamos mudar pequenas ações que, com certeza, vão fazer diferença no planeta daqui a alguns anos, se Deus quiser. Muito obrigado pela companhia e até mais.